Quem aprendeu a cantar comigo? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Não vai me comparar não, hein? Não vale me comparar. Eu sei que a Nara fica assim, ó o R aí na frente. Mas não é o R, é o J. Mas antigo igual o R, né? Antigo e acostumado com as coisas boas do reino de Deus. Hoje o Senhor falou ao meu coração, desde a manhã, na EMUC, Escola Ministerial, né? Na Escola Ministerial da Unidade em Cristo. Nós estávamos ali com todos os pastores no curso, e Deus começou a falar comigo a respeito de fé, uma fé fundamentada, né? Uma fé consolidada. O que é viver uma vida com Deus e que vai muito além dos nossos passos de religiosidade. Uma fé fundamentada, ela faz você crer naquilo que não existe, aparentemente. Uma fé fundamentada, ainda que o seu mestre, Jesus Cristo, sendo levado a uma cruz e expirando, ou seja, o seu espírito saindo do corpo, a sua fé não se altera. Mas o que é ter uma fé fundamentada? Obviamente, o primeiro passo é ser mais que religioso. É ser mais que andar segundo a crença ou a fé de outra pessoa. Eu me lembro que quando pequeno, e todos nós temos essa estatura quando aceitamos a Jesus, nos tornamos crianças. Mas quando eu era criança, eu cria em Deus porque meus pais criam. E eu louvava a Deus porque meus pais louvavam. Eu me lembro que eles tinham um talento de cantar muito grande. E o meu pai parecia um canário belga dentro de casa, sempre cantando os seus hinos. Esse era um desses, né, que eu cantei agora. E ele fazia questão, às vezes, de falar assim, Joninhas, eu estou me lembrando agora, pequenininho, vem cá. Aí eu sentava no colo dele assim, ele abria o Cantor Cristão. Primeiro não, nós cantávamos um hino, depois ele lia bastante a Bíblia comigo, e depois nós começávamos a cantar os hinos. Ele falava, qual que você quer agora? Eu falava, o 515. Tinham dois que eu gostava, o 515, que eu nem sei qual é mais, e tinha um outro, 215. Que tinha um que eu adorava. Dizia assim, ó, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. O resto eu não lembro. E aí, a gente cantava e vocês não imaginam como aquilo fazia bem, como aquilo alimentava o meu espírito, eu nem sabia. Eu era uma criança feliz. Interessante que toda a nossa esperança de vida estava naquele momento dos cultos. Nós não tínhamos muito lazer, porque a vida era muito apertada para nós naquela época. E o meu lazer era ir para a casa de Deus. Ali eu me encontrava com os amigos, ali eu ouvia os cultos. Tinha naquela época, além dos corais, que eram fantásticos, tinha os quartetos. Amava os quartetos, quando aqueles homens assim do estilo de corpo do Fortunato, os caras tinham um gogó, chegava a saltar para fora e eles cantavam assim, sabe? Era perfeito, era angelical. O som era angelical. Era a capela, não tinha instrumento. E eu ficava assim maravilhado, visualizando o céu. Eu falava, meu Deus, deve ser maravilhoso o céu. Porque esses cânticos, eles alimentam o espírito da gente. Eles trazem
uma vida que a gente não consegue essa fonte de vida aqui na terra. Nem as pessoas conseguem transmitir para nós essa paz e esse gozo espiritual que a gente sente quando entoamos, quando adoramos, quando elevamos o nosso coração aos céus e a nossa adoração flui até o trono de Deus. Mas só aquilo não teria sido suficiente para eu estar aqui hoje com vocês. Havia um caminho pela frente, não era certamente um caminho até Emaús, que são 12 quilômetros de onde aqueles 2 discípulos foram, quando saíram de Jerusalém. Era uma vida de muitos anos pela frente, muita caminhada, talvez a mesma que a sua. Provavelmente, a gente tenha caminhado, uma distância compatível, onde muitas surpresas agradáveis e muitas decepções foram se tornando parte do nosso currículo. E eu sei que algo forte me sustentou, algo forte me preservou na presença de Deus, que foi a palavra, a sua palavra. Eu tinha 5 anos, eu me lembro, quando eu gravei o meu nome na palavra. Que interessante, eu jamais pensei, hoje eu estou pensando, que aquilo foi tremendamente profético. Eu comecei a escrever com uma caneta vermelha, eu tinha 5 anos, ou 6, ou 7, não lembro, e eu botei primeiro J, aí fui na Bíblia dele, do meu pai, e carimbei. Depois fui botando o O, o N, o A, o S, e fui carimbando. Escrevi Jonas ali sobre a palavra. Isso tem até hoje, Me lembro que uma coisa eu falava para Deus. Eu falava assim: Senhor, é muito bom conhecer a história do profeta Jonas, mas eu não quero ser como Jonas. Eu quero te obedecer. O dia que o Senhor disser para mim, vai e faz tal coisa, eu quero sair e fazer. Mas provavelmente muitos de nós aqui já recebeu um mandato de Deus para uma missão e não conseguiu fazer. Até que eu pudesse realizar aquilo que Deus me chamou para fazer, eu tive que caminhar 15 anos por um deserto árido, onde todas as coisas ruins da minha vida aconteceram nesses 15 anos. E por incrível que pareça, no tempo mais fértil da minha vida, dos 28 aos 43 anos. É isso mesmo, eu quero dizer que de 28 a 43 anos eu não vivi. Eu perdi a minha companhia preciosa, que era Jesus. Mas eu perdi isso porque não olhei para a cruz. Eu perdi isso porque eu esqueci de olhar para a cruz. Eu olhei para o homem. E com isso esmoreci, desanimei. E 15 anos preciosos, irrecuperáveis, que nunca mais voltarão aqui na terra para mim, porque ao homem foi dado o direito de passar uma só vez por aqui. E eu já chorei algumas vezes diante de Deus, porque no auge da força, as minhas armas foram colocadas de lado. Irmãos, uma fé forjada em experiências, em conhecimento, ela te leva a passar pelas agruras desta vida, pelos momentos mais difíceis, de cabeça erguida. Me lembro ter batido muito na tecla, lá com os casais, a respeito do mundo que nós vivemos. É um mundo que te rouba, não só a fé, mas é um mundo que te rouba as certezas que você vem adquirindo no decorrer da vida, com uma facilidade muito grande. É um mundo que te nocauteia quase que diariamente por causa das notícias que você ouve, que nem sempre são relacionadas diretamente a você, mas elas te deixam quebrados. E muitos acabam desistindo da fé, muitos acabam desistindo até do céu. Parece que quando a gente desiste de Deus, você está dizendo assim: eu não quero mais ir ao céu. Parece que quando você desiste de Deus, você está dizendo assim: olha, eu a partir de hoje creio que o cemitério é o destino de todo ser humano. Isso no momento de insanidade mental.
Porque quando você recobra o teu juízo perfeito, você se depara com uma grande estupidez. Mas por outro lado, irmãos, a gente precisa aprofundar essa intimidade com Deus. E eu quero hoje de alguma forma te conduzir, te estimular, te motivar a sair desta zona absurda que você elegeu para si, para descansar. Eu quero sacudir você para que você entenda que a tua vida, ela é mais preciosa do que as preocupações terrenas que envolvem o teu ser. Eu quero sacudir o teu coração para que você sinta hoje a necessidade de reagir. Nós precisamos reagir diante de um momento de morte. Porque, na verdade, o que está acontecendo contigo é uma morte lenta que está te envolvendo e você não se apercebe. Quando nós começamos a entregar os pontos, quando você perde a motivação da vida, quando você começa a confundir o céu com a terra, é que você está em estado de morte. E você precisa despertar. Eu quero que você abra Lucas 24. Hoje eu fazia uma pergunta durante a classe pela manhã. Quantos aqui já ouviram falar do texto de Lucas 24, que 2 discípulos iam a caminho de Emaús? Quantos? Para alegrar um pouco a vocês, tinha um louvor também na minha época. Eu adoro cantar, né? Se eu cantasse. Dois discípulos a caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Caramba, cérebro tá pequeno, né? Não serão, quero. Assim, Jesus começou a andar com eles e eles não perceberam que era o próprio Salvador que estava andando. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te seguiram a caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles tiveram a oportunidade, né, de uma oportunidade única. Acho que ninguém teve essa oportunidade depois que Jesus foi ressurreto, depois de Jesus ressuscitar. Jesus foi ao encontro desse casal, era um casal, esses 2 discípulos, era Cleopas e a sua esposa. E eu perguntava, Senhor, por que o Senhor deu este privilégio a Cleopas e a sua esposa? Eu fiquei empaquetado e coloquei essa pergunta para a turma. A Bíblia diz que Jesus aparecia aos seus discípulos, falava com eles, até chegou a comer com eles um peixe, mas não falava que Jesus ficava muito tempo ao lado deles. Jesus aparecia, entregava uma mensagem, ficava um tempinho, mas Jesus caminhou 12 quilômetros com esses 2 até Emaús. E a Bíblia diz que quando Jesus ia se retirar, eles pediram que Jesus permanecesse. E Jesus entrou então, e quando foi cear, comer com eles, que partiu o pão, a Bíblia diz que eles entenderam, só nessa hora entenderam que era o Mestre, que era Jesus. Neste momento, então, Jesus desaparece. Está escrito assim, a partir do versículo 13: naquele mesmo dia,
dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A Bíblia não está dizendo que seus olhos estavam, estavam como que impedidos, porque eles não reconheciam. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles dizem assim: ora, nós esperávamos, sublinha o esperávamos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, isto já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vamos parar aqui. Sabe, irmãos, amar a Jesus, seguir a Jesus é fácil. Por que é fácil? Porque ele só oferece bênçãos. Eu nunca ouvi alguém dizer que Jesus estava nos prometendo ou nos ameaçando a ser castigados, mas eu vejo em contrapartida Jesus falando que eu devo ser 490 vezes perdoado por dia. Eu ouço Jesus dizer que eu tenho que amar ao meu inimigo e tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu ouço Jesus dizer que eu devo honrar aos meus pais, independente da atitude que eles tenham. Eu vejo Jesus falando tantas coisas boas. Então, por que não seguir a Jesus? Eu não vejo em momento nenhum na palavra de Deus Jesus dizendo ou colocando como condição um pagamento para que você seja abençoado. Nunca vi Jesus falar: paga e eu te abençoo. Eu nunca vi Jesus querendo fazer trocas. A única coisa que eu vejo Jesus pedir é o meu coração e o seu coração. A gente dá o coração da gente com tanta facilidade para tanto desconhecido. Qual a dificuldade que a gente tem de entregar o nosso coração a Jesus? Por isso não é difícil seguir a Jesus. Se seguir a Jesus significa vir à igreja domingo, como alguns só conseguem fazer no domingo, que fácil. O pastor nem te cobra diretamente, falando: olha, você tem que vir quarta. Já fiz isso, Já fiz isso. Você tem que vir 2 vezes pelo menos na semana, porque o teu estado é de cuidados especiais. Você precisa, quanto mais você se encher de Deus, mais rápido você vai sair da situação que você se encontra. Mas eu não vejo nem Jesus te chamando a atenção porque você só vem domingo. Ainda que isso te cause um dano terrível na alma, no espírito, na vida cotidiana, ainda assim Jesus entende você, te respeita, fala: bom, tudo bem, você quer me seguir à distância, você não tem interesse em se envolver comigo. Olha, o meu reino é um reino de luz. Olha, o meu reino, ele faz com que as coisas se multipliquem diariamente. Você não quer se envolver? Olha, quanto mais você se dá, mais eu me dou. Olha, quanto mais você busca, mais você acha. Ele faz assim, ele coloca as coisas assim para ver se isso desperta em nós um interesse maior. Mas como esses discípulos que estavam como que se estivessem com os olhos vendados, nós vamos na nossa caminhada para o nosso Emaús. Jesus se programou para estar ao lado desses dois, porque ele queria mostrar para nós a importância que temos para ele.
que ele, antes que você tome as suas atitudes erradas, ele viu que o teu coração era reto. Nós estamos aqui porque o nosso coração tem sede de Deus. Ninguém está aqui porque isso aqui tem qualquer outro atrativo. Não tem, de verdade que não tem. Então você vem para cá porque você tem sede de Deus. Mas as limitações que você tem colocado na sua vida espiritual têm te trazido muitos danos. É como você viver um reino de luz andando em trevas. É como você ter as revelações do Espírito Santo que antecipam todas as armadilhas do inferno para que você não seja prejudicado, mas caindo nas armadilhas do inferno porque a luz não é plena. Quem aqui gosta de viver um relacionamento apaixonante? Jesus gosta. Poucas pessoas levantaram a mão, eu não acredito nisso, o fato de você não ter levantado a mão, ou você já morreu e não sabe, né? Porque viver um relacionamento fervoroso, sabe, ir para casa com vontade de chegar em casa, a mulher em casa ali tremendo, esperando o homem chegar, sabe, isso é bom, isso é bom demais. O nosso relacionamento com Jesus é assim, tem que ser assim. Nós recebemos algumas orientações dele, como por exemplo, ir para o oculto do nosso quarto para buscá-lo. Falar assim, olha, 9h da manhã, eu tenho um encontro a sós com meu Deus. Tu acha que ele fica como? Guardando. Ele fica guardando e fala, não, eu sei que ali está uma confusão só, mas que 9h ele vai parar, ela vai parar e vai vir falar comigo. A gente não encara Deus como Ele é, você não faz ideia. O pastor Dário estava falando aqui, né, que quando você dá sabe, o que Deus fez com Abraão? Deu Israel inteiro para Abraão. Deus mandou Jesus, a sua igreja está espalhada pela face da terra, e Ele não vai mais conviver só com Jesus, Ele vai conviver com todos nós. Queridos, a entrega é o que de mais precioso tem no secreto deste relacionamento entre o homem e Deus. Só que nós temos uma dificuldade muito grande de entregar. E o início de tudo é entregar a sua vida. É entregar-se ao Senhor. Eu não me iludo quando eu faço os apelos aqui que vem 30, 40 pessoas. Porque eu sei que de repente alguns vão falar, mas a minha vida vai ter que mudar. Se eu faço uma entrega para Deus, eu tenho que mudar tanta coisa. É como que se os olhos estivessem vendados para não enxergar quem está do lado ali querendo caminhar. Quando você se nega a fazer a entrega, quando você esconde o seu coração da presença de Deus, é porque você está com medo de abrir mão de algumas coisas desta terra que de fato não tem valor de vida. Eu não sei qual é o tamanho da venda espiritual que é colocada sobre o nosso entendimento, mas deve ser muito escura, muito larga, que não dá para você ver um raiozinho de luz entrando, porque em sã consciência, irmãos, herdar os céus, ter uma eternidade ao lado de Deus e viver a plenitude da vida que tanto queremos, deveria ser o alvo maior de toda a humanidade. Porque a humanidade está passando por aqui, depois ela não imagina para onde vai. Mas para isso você precisa fundamentar a sua fé no conhecimento de Deus, no conhecimento do reino, no conhecimento dos seus preceitos. Você precisa aprender a amar as leis do Senhor. Davi dizia que ele amava as leis do Senhor. Davi se debulhava em sorriso, em lágrimas, em cânticos, todas as vezes que o Espírito lhe inspirava a falar com Deus.
Davi tinha o seu a sós com Deus. Davi gostava de ir para o campo. Pegava a sua harpa e começava a dedilhar a sua harpa, sabe, recebendo inspirações do Espírito Santo. Tanto é que quando lemos os salmos de Davi, você fala, meu Deus, que coisa linda, que extraordinário coração, que ligação, que intimidade. Deus quer que todos nós corramos para a intimidade. Deus quer que a gente deixe um pouco esse material, esse tocável e comece a viver. Vamos fazer um treinamento. Nós somos espírito. Por acaso estamos ocupando um corpo? E precisamos entrar na intimidade. Esse casal, preste bem atenção nisso. A minha pergunta foi: por quê? Por que foi que Jesus fez questão de caminhar com esses dois? O que havia de tão especial nesses dois? E quando você lê João 19, 25, você vê que ao pé da cruz estavam algumas mulheres, dentre elas a esposa de Cleopas. Lá estava ela quando todos correram, quando todos se ausentaram. Mas por um dado momento, lhe faltou o fundamento. E vocês ao lerem, ao continuarem a leitura, vocês vão perceber que Jesus começa a lhes relatar, fala, vocês estão insanos. Quer dizer que você está me contando tudo isso, e vocês estão se afastando de Jerusalém, quando a minha ordem foi para que permanecessem em Jerusalém? Jesus começa a falar sobre Moisés, quando Moisés anunciava Jesus. Começa a falar quando Davi anunciava, quando Isaías anunciava, quando os pequenos profetas anunciavam. Está escrito. Irmãos, você pode ler a palavra e crer nela, mas na hora de viver a palavra, você não consegue, porque você está como que com a visão vendada. Estava escrito que Jesus haveria de padecer, mas que ao terceiro dia ele venceria a morte. E Jesus começa a lhes confrontar. Uma vez, Jesus falou, olha, quando alguém lhe pedir abrigo, hospede-o. Você pode estar hospedando um anjo, não sabe. Mas não foi um anjo, foi a companhia de Jesus. Jesus caminhava com eles e conversava, dialogava com eles. Mas eles só viram a Jesus quando Jesus partiu o pão. Existe um momento de Jesus Cristo na sua vida que ele se revela a você. Você já sabe qual é esse momento? Qual o nível de relacionamento teu com Deus? É clamar por Ele no desespero? Ou é colocar a sua vida no inteiro dispor a Ele quando tudo vai bem? Irmãos, diante não só do sacrifício, vamos esquecer o sacrifício, diante do amor com o qual Jesus deixa tudo e vem a nós, aqui na terra, deveríamos nos sentir miseráveis todos os dias, pelo que nós fazemos, pelo que nós entregamos, porque não entregamos. Parece que nós estamos nesse relacionamento com Deus mais para pedir, mais para receber, mais para ter a nossa vida guardada, protegida, do que propriamente para exalar amor por Ele. E é um equívoco da nossa parte. Por que um equívoco? Porque ao andar com Ele em amor, você já vai estar protegido. Você já vai receber o que você tem direito. Não porque mereça, mas porque nos tornamos herdeiros das suas conquistas.
E eles dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Irmãos, você conhece a palavra, mas você a interpreta erroneamente. Por muitas vezes nós também, que lidamos com a palavra no dia a dia. Esperávamos, Senhor, que tu fosses o nosso provedor. Esperávamos que tu viesses redimir Israel, salvar Israel. Talvez naquela ocasião, olhem para mim, talvez naquela ocasião, o conhecimento era difícil. Talvez nem todo mundo tivesse uma Bíblia em casa. Certamente não tinha. Mas não é o meu caso, nem o seu. Naquele momento eles nem tinham a Bíblia compilada, né? Eles tinham os livros, os primeiros 5 livros da vida, escrito ali à mão, em couro. Alguns livros dos profetas, como Isaías. Eles não tinham acesso a um manual de vida como nós temos. Aí você diz para mim: pastor, mas eu não leio nem manual de equipamento que eu compro. Ah, querido, manual de equipamento, eu diria para você, não leia mesmo não. Usa só o que você pode, deixa o restante dos recursos para lá. Mas esse manual aqui, querido, sem ele, a tua vida não tem um bom fim. E esses homens, eles tinham dificuldade para entender. E eu me imagino nessa época de Jesus, uma época, olhem para mim, gente, era uma época muito turbulenta. Você imagina a movimentação entre céu e terra. Você imagina como essa terra suportava manter o seu movimento de rotação e translação. Você imagina como o nosso sol se sentia abalado com a presença do Criador, com a presença do Todo-Poderoso dentro desta dimensão que nós estamos. Você imagina os cometas girando de um lado para outro, todos em atividade. A física pode explicar isso. Porque o poder estava com os pés na terra. Os homens não podiam entender com profundidade o que estava acontecendo. Eu entendo este casal. Mas eu não posso entender o homem de hoje, depois que tudo foi consumado. Eu não posso entender a sua vida, a sua lentidão, o seu espírito de morbidade. Isso não dá para entender, irmãos. E com certeza, ele lamenta profundamente a lentidão das nossas atitudes, das nossas decisões com relação ao céu. Não sei se todos estão percebendo que a Terra volta a ficar agitada. Os átomos, os nêutrons, todos os íons, toda a química começa a se movimentar na Terra de uma forma agitada, desencontrada. E as leis começam a se confundir, e a humanidade começa a perder os princípios de Deus. Isso porque está se aproximando o tempo, sabe? A vida que ele criou percebe que ele está para chegar. E aí começa uma agitação sem fim, e a humanidade começa a se perder nos conceitos mais básicos de vida. O egoísmo toma conta do coração do homem. As turbulências na sua mente faz com que ele perca o entendimento das leis do Senhor e começa então a criar leis estranhas. O inferno começa a se aproveitar. E o inferno se infiltra no seio das famílias e começa a destruir todo o conceito familiar. Mas isso tem uma razão de ser. É porque a hora se aproxima. E mais uma vez a terra vai passar por uma turbulência. Mais uma vez, antes que o anticristo se manifeste, a terra entra numa turbulência. Quem aqui ouviu falar que alguns asteroides passaram pertinho da Terra? Pois é, só para você saber, nós lançamos satélites, certo? Para o espaço, para poder manter as comunicações.
há um satélite que está numa distância um pouco acima dos demais. Esse cometa passou entre a Terra e o satélite. Para você ver quão perto ele passou. Semana passada, 2 asteroides grandes bateram na Lua. A Terra começa a virar alvo. E a Bíblia diz que os cometas se chocarão com a Terra. Nesse período de turbulência, que culmina com o fechamento da Era da Graça, quando entra a 70ª semana de Daniel, que foi a semana que ficou faltando, porque 69 foram cumpridas, até a crucificação e a ressurreição, e dali Jesus parou o seu relógio do tempo e entrou a Era da Graça, que termina nesses 2 dias. E a semana que o anticristo vai governar de 7 anos é a última semana do livro de Daniel. E você fala assim, mas Daniel tem crédito? Pegue a estátua de Daniel e comece a ver o que Deus deu para ele sobre os reinados da terra. Você vai me dizer depois se ele tem crédito ou não. Esse é um tempo, irmãos, e já é o tempo, já começou, que se a sua fé não estiver fundamentada na intimidade com Deus, você não vai permanecer de pé. Você vai se perder. Ainda que a sua vida seja uma vida agraciada com as bênçãos, com os recursos, com as provisões que Deus tem te dado, você vai se perder e você não vai subir. Jesus está do teu lado hoje. Ele está falando com você como falou com aqueles 2 a caminho de Emaús. Talvez Jesus esteja te perguntando quais acontecimentos hoje está envolto a sua vida. O que foi que você tem ouvido? Fala para mim. O que é que você tem ouvido a respeito desse Jesus de Nazaré? Jesus não quis se apresentar. Olha, eu sou Jesus. Jesus os levou a palavra. Jesus os levou a palavra. E disse, olha, mas está escrito aqui. Olha aqui. Também está escrito aqui. Olha aqui do outro lado. O que aconteceu com você? Eu não tenho uma fórmula química ou física ou matemática para fazer você se levantar de onde você está. Eu não possuo a fórmula miraculosa para despertar o teu coração. Você as tem. É a sua decisão. Dispõe-te. Tem de bom ânimo. Eu venci. Cabe a você reagir. Cabe a você despertar do teu sono mortífero. Cabe a você voltar a pôr a mão no arado. Tem pessoas querendo pôr a mão no arado e ficar falando, pastor, eu estou aqui, eu quero trabalhar. Trabalhe. Abra sua boca, trabalhe. Anuncie o reino de Deus, anuncie as boas novas. Seja você um instrumento de libertação para almas. Trabalhe. Ninguém aqui está proibido de anunciar o evangelho da paz. O trabalho fortalece a musculatura. Em outras palavras, o trabalho do reino fortalece a fé. Se a sua fé está pequena, não fique esperando que venha do sobrenatural. Ela já veio, você já a tem. Você só precisa fortalecê-la. E eu fiquei olhando para a Maristela e para o Funari e eu falei, meu Deus,
Sabe, se esses dois algum dia abandonarem Jesus, eu vou dizer assim, vou dar um atestado de pastor, loucos. Cadê eles? Loucos, porque conheceram o poder. Jesus tem feito algo extraordinário. Ele diz assim: olha, talvez você não me veja face a face, mas você vai conhecer o meu poder. Você não vai senti-lo nas mãos, você não vai poder tocar mas você vai ver como eu posso transformar. E é demais, e é maravilhoso, é tremendo. Viver Deus, viver Cristo Jesus, é uma caminhada diária, é passo a passo, sabe, é de fé em fé, é de conquista em conquista. Tive um entendimento desse reino que é fabuloso. Primeiro é que quando a vida começa a ficar muito conturbada, é porque comece logo a pensar, tem bênção por trás disso. Sabe quando chega a turbulência e você começa a esmorecer? Como é que você está, meu filho? Eu estou meio fraco. Por quê? A luta está muito grande. Levanta, meu filho. Anda. É porque a bênção está atrás disso. A bênção vem atrás de um problema. Aí você vai falar assim: que Deus louco é esse? Ô Jonas, você está falando de Deus mesmo, cara? Eu falei: tô, pô. A voz até afinou, né? Tô, pô. Tô falando dele. Não é nada disso. Não é que ele seja masoquista, que ele quer ver você sofrer primeiro para depois te abençoar. Não, é por causa do monte de burrada que você fez, do monte de janela e porta que você escancarou na tua vida por pecado, que as bênçãos querem vir, mas Deus fala: entra, bênção, entra, mas para entrar a bênção tem que sair o pecado, para entrar a bênção tem que sair a prostituição, tem que sair a corrupção, tem que sair a doideira da tua cabeça. Por isso, entra a bênção. Entra a bênção. Ah, Jesus. A gente caminha e vai deixando um rastro. Chega lá na frente, você acha que está tudo bem, está tudo resolvido, né? Está tudo resolvido. Não, olha só, eu já me arrependi e a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Mas você ficou devendo teu pai, tua mãe, teu amigo, teu irmão. A dívida está paga? Não, pô, não está paga, vai lá pagar, pô. Vai pagar a dívida que você deixou lá atrás. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas Jesus pagou na cruz os meus pecados. Vai falar para quem você ficou devendo. Aí depois chega você todo bonito com a Bíblia debaixo do braço: eu agora sou um pastor caloteiro. Irmãos, vida com Deus é seriedade. Não pode ser assim como você pensa. Eu hoje sou nova criatura em Cristo. Fala até manso, né? Manso. Nossa, contei para vocês, né, que já contei uma vez que depois de 20 anos, aquilo não saía da minha cabeça. Eu trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz e num tempo de aperto, a gente sempre recorre aos empréstimos, né? E eu pedi um empréstimo lá na nossa associação, só que no meu nome não dava mais para pedir, eu pedi no nome de um amigo. Depois eu saí da Fundação Oswaldo Cruz, um tempo depois, ainda pagando aquele empréstimo. E Deus mudou completamente a minha vida. Depois de um tempo, aquilo começou a bater na minha cabeça. Eu paguei, eu acabei de pagar. E entrava ano e saía ano, e eu com aquilo na minha cabeça não sossegava. Paguei, não paguei. Um dia,
Eu saí cedo do trabalho, fui lá, falei, espero que ele ainda esteja lá. Consegui encontrá-lo. E eu falei, meu irmão, olha só, eu estou aqui por causa disso. Se eu não te paguei, eu quero te presentear com aquilo que você achar que cobre aquela dívida e tal, imediatamente. Aí ele falou para mim, você me pagou tudo, Jonas. Eu falei, rapaz, que alívio, camarada. Eu estou há anos com esse negócio na minha cabeça. Se você tem isso na tua cabeça, você pode ter a surpresa de ter pago. Entendeu? Há uma chance. Mas procure a quem você deve, vai pagar. Faz um acordo, seja limpo, fique limpo. Fique limpo para que o diabo não venha te confrontar. É muito importante isso. Tem alguém me devendo aqui? Não, né? Aqueles dois a caminho de Emaús andavam desolados. A tristeza que ia no coração daqueles dois, caramba, olha o que Jesus falou no meu coração agora, que foi por causa da tristeza que estava no coração deles, que ele foi ter com eles. Eu perguntei isso a manhã inteira, porque não havia uma razão específica na minha cabeça, mas eles tinham coração para Deus, e eles lamentavam o fato de que Jesus, tendo todas as características para ser aquele que iria redimir Israel, havia sido morto. Mas hoje eu e você sabemos que ele vive. Aliás, quando a gente vai a Israel, a gente olha o túmulo vazio, faz questão de olhar o túmulo vazio, sempre. Sempre que eu vou a Israel, eu quero ver o túmulo vazio, porque ali eu glorifico a vida, sabe? E eu quero nesta noite, como eu já falei no início, que o teu coração seja revolucionado, e que você pare de colocar como limite, como impedimento, o seu trabalho, as suas atividades laborais, a distância da igreja que você ama. Pare com isso, isso não funciona. Saia do teu lugar de descanso, saia desse lugar que você elegeu como conforto e venha para a vida, venha para a lida, venha tomar o seu arado de novo, pegue o seu cajado, pegue as suas ferramentas, volte à atividade, porque é isso que Deus está clamando hoje para que você faça, porque eu não sei como será o teu dia de amanhã, e se você for pego nessa dormência, os resultados podem não ser aqueles que você espera. Viver a sua eternidade com Deus. Feche os seus olhos. Pense agora no caminho que você está trilhando. Se você está indo de encontro a Jerusalém ou se você está se ausentando da Jerusalém de Jesus. Pense se as suas atitudes estão te levando ao coração do Pai ou estão te levando a uma morte prematura. A tua luz acendeu meu coração. Ilumina, Senhor. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração. Obrigado, Jesus. Pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força. Vamos ficar de pé, vamos. E prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor.